Item 4, ofício S número 31/2017, não terminativo. Submete a apreciação do Senado Federal, nos termos do artigo 130-A, inciso 2 da Constituição Federal, e de acordo com a resolução número 7 de 2005 do Senado Federal, a indicação do senhor Marcelo Elcio Rebelo de Souza para compor o Conselho Nacional do Ministério Público na vaga destinada a membros do Ministério Público Militar, referente ao biênio 2017-2019, autoria Procuradoria-Geral da República, relatoria do senador Antônio Anastasia. Item 5, ofício S número 33/2017, não terminativo. Submete a apreciação do Senado Federal, no termo do artigo 130-A, inciso 3 da Constituição Federal, e de acordo com a resolução 7 de 2005 do Senado Federal, a indicação do senhor Fábio Bastos Tica para compor o Conselho Nacional do Ministério Público na vaga destinada a membros do Ministério Público dos Estados, referente ao biênio 2017-2019, autoria Procurador-Geral da República, relatoria senador Romero Jucá, substituído em ad hoc pelo senador Eduardo Amorim. Item 6, ofício S 38/2017, não terminativo, submete a apreciação do Senado Federal, no termo do artigo 130-A, inciso 5 da Constituição Federal, e de acordo com a resolução 7 de 2005 do Senado Federal, a indicação do senhor Érico Venâncio Lima do Nascimento para compor o Conselho Nacional do Ministério Público na vaga destinada a Ordem dos Advogados do Brasil, referente ao biênio 2017-2019, autoria Conselho Federal do AB, relatoria senador Jorge Viana, substituído pelo senador Ronaldo Caiado, que foi ad hoc. Item 7, ofício S, número 39/2017, não terminativo, submete a apreciação do Senado Federal, no termo do artigo 130-A, inciso 5 da Constituição Federal, e de acordo com a resolução número 7 de 2005 do Senado Federal, a indicação do senhor Leonardo Scioli da Silva para compor o Conselho Nacional do Ministério Público na vaga destinada à Ordem dos Advogados do Brasil, referente ao biênio 2017-2019, autoria Conselho Federal AB, relatoria senador Armando Monteiro. Observações. Em 3 de maio de 2017 e 10 de maio de 2017, as matérias foram submetidas à primeira etapa do processo de apreciação de escolha de autoridades dessa comissão, conforme disposto no artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal. A presidência concedeu vista coletiva nos termos regimentais. Na presente reunião, procederemos à arguição dos indicados e à votação dos relatórios referentes à segunda etapa do processo de apreciação de escolha de autoridades no âmbito da CCJ. Essa reunião será realizada em caráter interativo, ou seja, com a possibilidade de participação popular. Dessa forma, os cidadãos que queiram encaminhar comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal E-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br/cidadania ou ligando para o número 0800 61 2211. Convido os senhores indicados ao recinto da reunião. Portanto, convido os senhores André Luiz Guimarães Godinho, Valdetário Andrade Monteiro, Sebastião Vieira Cacheta, Marcelo Elcio Rebelo de Souza, Fábio Bastos Estica, Érico Venâncio Lima do Nascimento e Leonardo Scioli da Silva, para a gentileza de encaminharem à mesa para a sua apresentação. Aproveito para cumprimentar o eminente senador Eduardo Amorim pela data de seu aniversário natalício, cumprimentando e registrando os parabéns dessa presidência e de todos nós. Obrigado, presidente. Obrigado pela convivência, pela amizade e pelo aprendizado do dia a dia. Muito obrigado. Senhoras e senhores senadores, eu gostaria de fazer aqui a sugestão, como temos 7 eminentes sabatinados, de fixar a cada qual o prazo de 10 minutos para a sua exposição. Peço, por gentileza, que cumpram esse prazo, para que, então, inicie posteriormente o processo de sabatina. Desse modo, eu passo a palavra agora ao doutor Sebastião Vieira Cacheta para a sua apresentação, igualmente pelo prazo de 10 minutos. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento inicialmente ao excelentíssimo presidente em exercício dessa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o senador Antônio Anastasia, e peço permissão para, na sua pessoa, cumprimentar aqui os meus companheiros de mesa e também a todos os conselheiros e ex-conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público aqui presentes, em especial os amigos Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, Sandra Lia Simon e Jefferson Luiz Pereira Coelho, que muito bem representaram o Ministério Público do Trabalho naquele conselho. Cumprimento e faço aqui um especial agradecimento ao senador Eduardo Amorim, relator da minha indicação. Toda a minha gratidão e também minha homenagem pelo seu aniversário nessa data de hoje, desejando muitas felicidades, saúde, paz e realizações. Cumprimentos a excelentíssima senhoras, os excelentíssimos senhoras senadoras e os excelentíssimos senhores senadores, integrantes desta egrégia comissão,
aos quais procurei para fazer ainda aqui brevemente a minha apresentação e entregar o meu currículo. Não consegui falar com todos, dada as inúmeras tarefas e funções desempenhadas aqui no Senado Federal. Cumprimento também os membros do Ministério Público, em especial os do Ministério Público do Trabalho, que me honraram com o primeiro lugar na lista tríplice, com mais de 76% dos votos, fazendo nas pessoas do Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Ronaldo Curado Fleury, e do presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Dr. Ângelo Fabiano Faria da Costa, estendendo tais cumprimentos a todos os procuradores gerais e presidentes das associações aqui presentes. Cumprimento também o senhor presidente da comissão, presidente nacional da OAB, Dr. Cláudio Lamarck. Cumprimento magistrados, advogados, servidores. Peço permissão para, por fim, cumprimentar a minha querida esposa Soraya e meus filhos Gabriel e Tiago. Cabe-me, nesta apresentação inicial, fazer o resumo da minha trajetória profissional e acadêmica, bem como ressaltar os principais pontos de uma futura atuação no Conselho Nacional do Ministério Público, se merecer a aprovação dos membros desta comissão e do plenário do Senado Federal, o que humildemente peço a vossas excelências. Desde já peço a compreensão para o nervosismo natural desse ato, que para mim representa o coroamento de uma carreira de mais de 37 anos de trabalho, sendo o momento mais importante da minha vida profissional. Nasci em Coromandel, Minas Gerais, senador Anastasia, em 1966, filho de Laurinda, costureira, e José Cacheta, frentista. Pais de pouca instrução formal, jamais deixaram de dar o exemplo de honestidade e de culto ao trabalho, bem assim do incentivo ao estudo. Permitam-me agradecer e fazer reverência a eles nesse momento ímpar na minha vida. Comecei a trabalhar muito cedo, fichando minha carteira profissional aos 14 anos, como aprendiz de lanterneiro. Fui cobrador de ônibus, trabalhei em oficina mecânica, de lanternagem e de pintura, fui balconista, bancário, faxineiro, atendente judiciário, analista judiciário, assessor do TST, professor de Direito e Processo do Trabalho. Estudei em escola pública o ensino fundamental e médio, trabalhando a partir dos 14 anos de dia e estudando de noite. Formei em Direito no CEUB em 1997. Fiz pós-graduação na Universidade Mackenzie, na Escola Superior do Ministério Público da União. Ingressei no Ministério Público do Trabalho em 16 de setembro de 1999. Iniciei minha carreira na Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região, que abrange Rondônia e Acre, num período muito rico, profissional e pessoalmente, porque pude exercer todas as atribuições ordinárias do MPT de primeiro e segundo graus e vivenciar a realidade social distinta e extremamente gratificante no norte do país. Nesses 17 anos de carreira, exerci quase todas as funções no âmbito do Ministério Público do Trabalho. Procurador-chefe substituto, coordenador nacional nas áreas de administração pública e combate ao trabalho escravo, membro do Conselho Deliberativo da nossa Escola Superior, membro auxiliar da Corregedoria Geral do MPT, presidente da ANPT, chefe de gabinete do Procurador-Geral do Trabalho e secretário de Relações Institucionais do MPT. Fui promovido por merecimento a Procurador Regional do Trabalho em setembro de 2016, inicialmente atuando na Procuradoria de Porto Alegre e depois, por concurso de remoção, na de Belo Horizonte, onde atualmente exerço minhas atividades. Por força dessas funções, acompanho o funcionamento do Conselho desde a sua instalação em 2005. Pude acompanhar a sua evolução desde então, em busca por firmar-se e consolidar-se como órgão de controle e de fiscalização administrativa, financeira e disciplinar do Ministério Público e de seus membros. Nesse sentido,
Assimilando e enfrentando as críticas da sociedade desta Casa, o Conselho Nacional estabeleceu e instaurou nos últimos anos vários procedimentos e sistemas de acompanhamento da gestão e do controle da conduta dos membros, como o que faz o permanente acompanhamento dos processos disciplinares, evitando assim a prescrição desses processos e a impunidade. A partir de então, o plenário do Conselho passou de 12 punições no ano de 2014 e 2015 para 52 punições, que vão desde demissão, cassação de aposentadoria em 2016, contra 6 no Conselho Nacional no mesmo ano. Acredito que o Conselho ainda precisa avançar na atividade de planejamento do Ministério Público, trabalhando para diminuir as disparidades entre os diversos ramos e ser indutor de boas práticas na atividade fim, de modo a entregar à sociedade o melhor serviço em prol da concretização dos direitos fundamentais dos cidadãos. Por outro lado, não se pode admitir a criminalização da atividade política por membros do Ministério Público, caminho sempre perigoso e pernicioso para a democracia. O Conselho deve zelar para que nenhuma atividade ilícita, a pretexto de combater abusos ou impropriedades, seja criminalizada. Inadmissível, portanto, a criminalização das atividades da advocacia a pretexto de que existem advogados que cometem crimes. Como também inaceitável, diante da revelação de delitos cometidos por determinadas pessoas, a criminalização da atividade e do sistema político como um todo. As instituições precisam ser preservadas e depuradas, com expurgos de práticas delitivas e o aperfeiçoamento dos sistemas de controle. Os membros do Ministério Público são, sim, agentes políticos a quem a Constituição Federal atribuiu muito poder e cometeu relevantes tarefas consistentes na concretização de direitos fundamentais, orientados para a realização da justiça social, mas, ao mesmo tempo, impôs-lhes grandes responsabilidades e exigiu deles a participação inerente à sua função no debate público interinstitucional em prol de políticas públicas eficientes e eficazes, ditadas pelas autoridades competentes em respeito às determinações constitucionais e legais. Acredito, portanto, no diálogo permanente do Ministério Público com as demais esferas e níveis de poder. Tenho praticado isso ao longo da minha carreira em profícuos diálogos com o Executivo e com o Parlamento. Como exemplo, cito o Decreto Legislativo 43 de 2015, que susta a aplicação da NR 12. No ano passado, num esforço que contou com a participação ativa dos senadores Armando Monteiro, relator da matéria, e Cássio Cunha Lima, autor da proposta, tive a oportunidade, na condição de secretário de Relações Institucionais do MPT, de participar da construção do acordo para suspender a apreciação da matéria nesta casa, a fim de que fosse elaborada a norma mais adequada na comissão tripartite, o que está em fase de conclusão. Na minha atividade profissional, sempre fiz questão de conclamar procuradores de trabalho para a prática dessa responsabilidade. E, se honrado com a aprovação dos membros desta comissão e do plenário do Senado, comprometo a ser o conselheiro indutor deste diálogo, tanto dos membros do Ministério Público quanto do próprio Conselho, que deve manter conversações mais perenes e diuturnas com o Parlamento, inclusive por meio da Comissão de Assuntos Legislativos. Com essa breve apresentação inicial, peço humildemente a aprovação de meu nome para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, ficando à inteira disposição para responder a quaisquer questionamentos que vossas excelências entendam necessários. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Sebastião. Agradeço a exposição de Vossa Excelência e passo a palavra ao doutor Leonardo, encerrada a fase de sabatina, pela ordem, senador Pimentel. Senhor presidente, como são 7 sabatinados e nenhum disputa cargo entre si,
E hoje nós estamos tendo a reunião do Colégio de Líderes desde as 11 horas. Eu pediria a Vossa Excelência, ouvindo o plenário, que nós pudéssemos abrir já o processo de votação e aí os relatores, os demais pares querendo, faz as suas arguições. Muito obrigado, senador Zé Pimentel. Já as manifestações de plenário falam por si, então determina a secretaria que abra o processo de votação que está à disposição dos eminentes senadores. O primeiro inscrito é o senador Davi Alcolumbre, para as suas indagações. Presidente, vice-presidente senador Antônio Anastasia, gostaria de cumprimentar todos os indicados que hoje passam por esta sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Cumprimentar o indicado, doutor Marcelo, na vaga destinada ao Ministério Público Militar. Cumprimentar o doutor Fábio, na vaga destinada ao Ministério Público dos Estados. Cumprimentar o doutor Sebastião, na vaga destinada ao Ministério Público do Trabalho. E cumprimentar os sabatinados doutor Leonardo e doutor Eric, na vaga destinada à Ordem dos Advogados do Brasil. Todos os 5 que falei ainda há pouco irão compor, conforme se aprovados nesta comissão e no plenário do Senado, o Conselho Nacional do Ministério Público. E também cumprimentar as 2 indicações da OAB, doutor André e doutor Valdetário, que estão sendo indicados hoje, sabatinados pelo Senado Federal, para compor o Conselho Nacional de Justiça. Na verdade, senhor presidente, era para registrar a honrosa missão que foi me dada pelo senador Edson Lobão, de relatar a matéria da indicação do senhor doutor André Luiz Guimarães Godinho. Nós tivemos recebido o doutor André no gabinete, tivemos uma longa conversa a respeito dos assuntos pertinentes ao Conselho Nacional de Justiça. Tivemos uma boa impressão pelo currículo, pela história, pela trajetória, pela posição profissional adotada ao longo dos últimos anos. E eu fiz ainda, mesmo tendo conversado bastante com o doutor André, eu gostaria de fazer 2 questionamentos rápidos, breves, ao doutor André e que ele pudesse colocar aqui a sua opinião para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Doutor André, o que o senhor pensa... Pois não, presidente? É só para pedir um pouco de ordem, porque de fato tem momentos que os espíritos se animam, não é? Então, eu pediria, por gentileza, até para ouvir o nosso eminente senador Davi, para que o doutor André possa fazer a resposta no momento oportuno. Senador Davi, por favor. Doutor André, o que o senhor pensa sobre a posição e sobre a composição do Conselho Nacional de Justiça ser majoritariamente de magistrados do membro do Ministério Público? Não favorece decisões corporativas? E a pena máxima para juiz ser aposentado com o salário integral? O que é que o senhor pensa sobre essa visão? Qual é a sua opinião que o senhor tem sobre esse questionamento? E o segundo questionamento era que, diante, doutor André, dos recentes acontecimentos envolvendo membros julgadores dos tribunais de contas, o que Vossa Senhoria pensa, e gostaria que fosse exposto aqui na CCJ, que os tribunais de contas, se os tribunais de contas deveriam passar a ser fiscalizados pelo CNJ. Então, fazendo um resumo, qual é a sua posição sobre a possibilidade do CNJ passar a fiscalizar os tribunais de contas dos estados e dos municípios, os municípios que têm tribunais de contas, já que são julgadores também, e a sua posição sobre a composição do CNJ ser majoritariamente feita de magistrados e membros do Ministério Público. Muito obrigado, senador Davi. Nós adotaremos com a aquiescência do plenário o procedimento que vamos ouvir 3 senadores e depois aqueles sabatinados que forem indagados farão a resposta. O senador Davi fez as perguntas ao doutor André, que anotou, e daqui a 3 senadores nós daremos a palavra. O próximo inscrito é o senador Eduardo Amorim, mas acho que está votando, então o senador Zé Pimentel será o próximo, voltaremos depois, senador Amorim. Com a palavra, senador Zé Pimentel. Tem que liberar. Liberou. Senador Anastasia, quero saudar nossos pares, saudar o Cláudio Lamarck, que é o nosso presidente nacional, saudar o Marcos Vinícius, com quem trabalhamos muito na construção da Previdência complementar aqui
dos Advogados do Brasil. Na época, eu tive a oportunidade de ser ministro da Previdência Social nesse desenho, que depois serviu como exemplo para uma série de outros segmentos da sociedade, a exemplo dos médicos e tantos outros. Saudar o Marcelo Mota, meu presidente, que sucedeu o Valdetário, e em nome dele saudar os advogados presentes do nosso estado do Ceará. Eu já relatei muitas matérias aqui na Comissão de Constituição e Justiça, de pessoas indicados seja para o CNJ, seja para o Conselho Nacional do Ministério Público, diretamente para as Cortes Superiores. Mas eu diria que o relato para indicar o Valdetário Monteiro, como sempre eu chamo, doutor Valdetário, foi um dos nomes mais tranquilos que eu encontrei, pela sua forma de exercer a sua atividade, seja como professor, como estudante que eu conheci durante a sua vida na academia, seja como mestrando agora lá na cidade do Porto, em Portugal. Portanto, foi um relatório muito tranquilo e peço aos meus pares que podem votar sem nenhuma sombra de dúvida, que já indicamos muitos bons nomes para o Conselho Nacional de Justiça, e o Valdetário será mais um que vai complementar esse conjunto de outros nomes que lá se encontram, a exemplo dos outros que aqui estão sendo arguídos nessa manhã dessa quarta-feira. Quero registrar também de que nós precisamos ter uma grande preocupação com a morosidade do Poder Judiciário. Eu diria de que hoje é um dos problemas mais graves. Resolvemos a questão do acesso ao Poder Judiciário. Esse sistema de acesso hoje permite que o Brasil tenha mais de 100 milhões de ações, algo em torno de 105 milhões de ações. E isso tem a ver com a lentidão com que nós prestamos a prestação jurisdicional. Aqui, professor Anastasia, nós temos discutido muito sobre essas questões. Eu indagaria aos nossos pares o que nós podemos fazer a mais para diminuir esse prazo na prestação jurisdicional. O Senado Federal, o Congresso Nacional, a Presidência da República sancionou tanto a lei de arbitragem atualizada depois de 10 anos, como também a lei da mediação. Aqui foi uma aprovação unânime, mas precisamos divulgar mais esse procedimento da prestação jurisdicional ou extrajudicial com as mesmas garantias, os mesmos efeitos. Tanto o Conselho Nacional do Ministério Público como o Conselho Nacional de Justiça são dois instrumentos muito fortes para que possamos trabalhar a lei da arbitragem e a lei também da mediação. O que nossos conselheiros, que vão chegar com certeza aos dois conselhos, poderiam ajudar no âmbito dos conselhos, mas também junto à academia, junto à nossa própria Ordem dos Advogados do Brasil, as outras entidades que a gente tem influência para que esse prazo médio, que hoje são de 12 anos para uma prestação jurisdicional, possa vir para um prazo razoável, como acontece no resto do mundo. Muito obrigado. Agradeço ao senador Zé Pimentel, que fez uma indagação comum a todos os 7, que então, que no momento oportuno, farão as suas respectivas respostas. Com a palavra, para suas indagações, o senador Eduardo Amorim. Senhor presidente, senhores sabatinados, colegas senadores, todos que nos assistem aqui pela TV Senado ou que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, farei uma pergunta somente a alguns membros, até para ser sucinto, dar mais possibilidade aos outros colegas. Farei pergunta ao doutor Sebastião Cacheta, ao doutor Eric e ao doutor Marcelo. A pergunta é a mesma, e faço agora. O Conselho Nacional do Ministério Público foi instituído pela Emenda Constitucional número 45, em 2004. Funciona, portanto, há mais de uma década. No meu entender, um grande avanço na nossa República. Para os senhores, quais os mais expressivos exemplos de atividade fiscalizadora do CNP quanto à gestão administrativa do Ministério Público,
Que abusos, por exemplo, foram coibidos? Que avanços, no entender de Vossas Excelências, foram alcançados? Somente isso, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, senador Eduardo Amorim. Conforme programado, eu vou me permitir, já que as perguntas estão sendo menores, seguir mais um pouco nas indagações, se o plenário estiver de acordo, porque como são 7 para responder, eles fariam mais em bloco, havendo aqui essência dos membros. Então nós vamos ao senador Eduardo Armando Monteiro e depois ao senador Petecão. Senador Armando Monteiro. Cumprimentar o presidente dessa sessão, o senador Anastasia, e cumprimentar todos os sabatinados que estão aqui presentes. A pergunta é dirigida a todos, esse primeiro grupo aqui de perguntas, e na sequência eu quero encaminhar alguma mais específica ao nosso companheiro e conterrâneo Leonardo Ascioli da Silva. O Senado Federal recentemente instituiu uma comissão especial destinada a avaliar a questão da aplicação do teto remuneratório aos agentes públicos. Uma das distorções apresentadas no relatório final desta comissão se refere à decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, no alto do pedido de providências, de determinar aos procuradores-gerais de justiça dos Ministérios Públicos estaduais que adotem imediatamente o valor do subsídio do Procurador-Geral da República como referência para fins de pagamento de subsídio dos membros do Ministério Público, extensivo aos inativos e pensionistas, observado o escalonamento previsto no artigo 93º, 5º da Constituição Federal. No entendimento de Vossa Senhoria, o Conselho Nacional do Ministério Público extrapolou a sua competência ao tomar essa decisão? Decisões como a tomada no citado pedido de providências podem indicar que está havendo uma influência corporativa no funcionamento do Conselho Nacional do Ministério Público? Qual a avaliação de Vossa Senhoria sobre isso? O que pensam de um eventual aumento do número de representantes da sociedade civil no colegiado, como forma de reduzir ou mitigar essa influência corporativa? Isso poderia ferir a autonomia do Ministério Público ou representaria, pelo contrário, seu fortalecimento, na medida em que ampliaria o acesso do cidadão a essa instância? Ainda na linha do que foi discutido sobre a questão da remuneração e do teto, essa casa tem em sua pauta uma matéria que está pronta para deliberação do plenário, que é a proposta de emenda constitucional número 62, que busca vedar a vinculação remuneratória automática entre subsídios de agentes públicos, inclusive no Ministério Público, com o objetivo de deixar clara a proibição de aumentos automáticos da remuneração de servidores públicos e agentes de poder, que vem causando prejuízos às finanças dos diversos entes federados. Qual a sua avaliação, a avaliação de Vossa Senhoria, sobre a atual sistemática de remuneração dos membros do Ministério Público, tanto do ponto de vista das normas em vigor, como da prática que tem sido adotada? E, finalmente, a pergunta é que, a meu ver, reflete um pouco uma preocupação. Presidente, eu queria pedir, se fosse possível, aos companheiros. Esse apelo é o meu permanente, senador Armando Monteiro. Mas é como diz Vossa Excelência, os espíritos às vezes se animam. Sempre. Mas, bom, por gentileza, com a palavra, senador Armando Monteiro. Há um fenômeno recente que tem sido, na avaliação de muitos setores da sociedade, uma tendência a certa espetacularização dos feitos judiciais. Alguns juízes e membros do Ministério Público têm frequentado, me parece que de forma excessiva, a mídia, as manchetes. Eu gostaria de saber, de indagar de Vossa Senhoria, qual deve ser o papel dos membros do Ministério Público e como devem se comportar frente ao assédio da imprensa
especialmente quando o tema envolve questões polêmicas. Qual o papel que o Conselho Nacional do Ministério Público poderia ter nessa matéria? E, finalmente, uma indagação sobre a opinião sobre os membros, se os membros do Ministério Público têm tido punições adequadas na esfera disciplinar. Eram essas as perguntas, eu agradeço. Muito obrigado, senador Armando. Pelo que eu entendi, todas dirigidas a todos os... Perfeitamente. Vamos ouvir agora as indagações do senador Sérgio Petecão. Senhor presidente, ilustre presidente senador Anastasia, queria saudar todos os sabatinados aí que pleiteiam cargos no CNMP e também no CNJ. É um prazer recebê-los aqui nesta comissão. E na pessoa do Dr. Eric, que é lá do meu estado, queria fazer uma saudação a todos. E também, presidente, gostaria de fazer apenas só duas perguntas. A minha pergunta vai direcionada ao Dr. Eric, mas queria deixar todos os senhores à vontade, se quiserem acrescentar alguma coisa a respeito da resposta do Dr. Eric. Dr. Eric, por diversas vezes nós acompanhamos, estamos vendo aí pela imprensa, algumas condutas semelhantes de membros do Ministério Público que são punidos de forma diferente. Na minha humilde concepção, isso é utilizar um peso e duas medidas. Quer dizer, que dá um tratamento para um e dá um tratamento diferenciado para outros. Eu queria lhe perguntar se isso pode ocorrer. E o que é que o Conselho Nacional do Ministério Público pode fazer para acabar com esses abusos cometidos por alguns promotores e o que o Conselho também pode fazer para que essas penalidades sejam de forma semelhante, que não haja esse diferenciamento. É porque nós temos acompanhado e presenciado isso hoje. Essa seria uma pergunta. E a outra pergunta, doutor Eric, eu tenho recebido lá no meu estado diversas queixas de advogados. O senhor que é do Acre, sou do Acre também, nós moramos num estado pequeno e alguns advogados humildes. Eu tenho recebido diversas queixas de advogados de prefeituras pequenas, que estão sendo processados criminalmente pelo Ministério Público por terem dado parecer. E eu queria saber qual é a sua concepção. Na minha concepção, eu acho que isso não é justo, né? Condenar um advogado porque deu uma opinião técnica, né? Expressou a sua opinião técnica e, às vezes, vem a responder processos criminais. Então, essas seriam duas perguntas. Queria lhe desejar boa sorte. Estou muito orgulhoso de vê-lo sentado aí nesta mesa aí. Lógico, representando a OAB Nacional, o senhor foi indicado pela OAB Nacional, mas especialmente representando o Estado do Acre. Conheço o seu trabalho, né, tenho acompanhado o seu trabalho, sei da sua competência e tenho certeza, se o senhor for votado aqui nessa comissão, não tenho dúvida que vai representar e bem a OAB, como também o nosso Estado lá no Conselho do Ministério Público. Parabéns e boa sorte a Vossa Excelência e a todos os demais postulantes. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Petecão. Passamos a palavra às indagações ao senador Flecha e depois ao senador Hélio José. Presidente, senador Antônio Anastasia,
senhoras senadoras, senhores senadores, senhores indicados ao Conselho Nacional do CNJ de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. Tem duas questões, senhor senador Anastasia. A primeira, a todos, tanto do indicado ao CNJ quanto ao CNMP. No que se refere à segurança pública, temos dados estarrecedores de pouca efetividade da investigação policial. Hoje a questão de segurança pública é um problema nacional, apesar de que os estados, o governo dos estados que tem a responsabilidade da segurança no estado, mas hoje eles não dão conta de combater o crime organizado, que lamentavelmente tem se estruturado além do que os governos conseguem combatê-lo. De acordo com os dados que circulam na imprensa, somente por volta de 10% dos homicídios no Brasil chegam a ser esclarecidos pela polícia. Apenas para fins de comparação, na Alemanha e Reino Unido, mais de 90% dos homicídios são esclarecidos. Quais medidas o CNJ e o CNMP podem tomar para colaborar com a superação dessa situação? Até que ponto é possível integrar nacionalmente as atividades dos diversos ramos do Poder Judiciário, do Ministério Público e das polícias nesse âmbito? E a segunda, senhor presidente, o Conselho Superior da Defensoria Pública da União editou a resolução número 134, de 7 de dezembro de 2016, em que fixou em R$ 2.000 por núcleo familiar o valor da presunção de necessidade econômica para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Pode esse órgão da Defensoria Pública criar norma jurídica estabelecendo os limites de sua atuação? Não há uma violação ao artigo 99 do novo Código de Processo Civil, que não fixou nenhum valor nominal para a presunção de insuficiência de recursos? São as duas perguntas, senhor presidente. Muito obrigado, senador Flecha Ribeiro. Passamos agora à indagação do senador Hélio José. Cumprimentar a sua excelência, senador Anastasia, pela direção dos trabalhos. Cumprimentar os colegas senadores, os colegas senadores aqui presentes. Cumprimentar o nosso Eduardo Amorim pelo aniversário hoje. Obrigado. Né, senador da República. Queria cumprimentar aí o Sebastião Vieira Cacheta, o Marcelo Wetzel, não sei a pronúncia, Fábio Bastos, Eric Venâncio, Leonardo Ascioli, André Guimarães Godinho, Valdetar, deixei os 4 últimos para dizer uma saudação especial aqui de Brasília, do nosso nobre presidente da Ordem dos Advogados de Brasília, que me abordou aqui falando da ligação muito forte dos colegas aqui conosco do Distrito Federal e em geral de todos. Eu, como servidor público concursado, acho que isso é um ápice para uma pessoa vir trabalhar num órgão tão importante como o CNJ e Conselho Nacional do Ministério Público também. Então, quero cumprimentá-los, desejar muito sucesso e que consigam, de uma forma bastante eficaz, bem nos representar nesses importantes conselhos. As minhas perguntas são rápidas e servem para todos os candidatos. Qual a avaliação de vossas senhorias acerca da atuação do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público? Vossas senhorias, acredita que tais instituições e seus membros se ocupam de demandas corporativas? Em caso afirmativo, na visão de vossa senhoria, que não assumiriam o mandato no CNJ como representante do Poder Judiciário, mas da sociedade civil, que medidas poderiam ser adotadas para reduzir os riscos de conversão desses conselhos em órgãos de repercussão dos interesses de magistrados e membros do Ministério Público e não da sociedade civil? Importante ouvir. Quais os principais desafios que vossas senhorias acreditam que o CNJ tem a enfrentar no sentido de promover a autonomia, imparcialidade e desenvolvimento do Poder Judiciário, bem como de fiscalizar a legalidade, celeridade e eficiência das atividades de seus membros? 3, e última. Temos presenciado um momento histórico em que vários magistrados
contrariando o princípio da imparcialidade, que deve orientar toda a sua atuação profissional, tem divulgado as próprias opiniões nos veículos de imprensa sobre casos que estão sob sua apreciação, ou que eles serão julgados. Diante disso, eu gostaria de ouvir a opinião de Vossas Excelências, o que isso influencia nesses julgamentos. Outro dado importante, vocês que representam estados, que representam 2 importantes conselhos, hoje a Câmara dos Deputados vai analisar e provavelmente apreciar e aprovar o relatório advindo da medida provisória 759, que trata da regularização fundiária em nosso país, de Amazônia Legal, às grandes cidades, ao Distrito Federal, onde 1,5 milhão de pessoas espera a possibilidade de ter seu título de escritura pública e condição de moradia digna. Como é que, de uma forma ou outra, vocês poderão colaborar com cada município brasileiro, com cada estado, para que a efetividade de tudo aquilo que nós aqui discutimos e que foi encaminhado, que se transformar em lei a partir da aprovação desse projeto de convenção de medida provisória, garanta a cidadania para cada morador das nossas cidades que ainda não tem sua escritura pública, tanto na REURB-E quanto na REURB-S. Muito obrigado, pessoal, e sucesso para vocês. Muito obrigado, senador Hélio José. Como está encerrada a lista de inscrições dos eminentes senadores, nós vamos então passar agora às respostas dos sabatinados. Como as perguntas foram muitas e a maior parte delas foram coletivas, ou seja, a todos sabatinados, nós vamos solicitar a cada um que no prazo de 10 minutos, que me parece razoável, contando com a capacidade de síntese e a inteligência que é presente a todos que já vimos pela sabatina, que eles consigam expor e até sem repetir as respostas que os outros forem dando. E é claro que aqueles que receberam perguntas específicas também deverão fazê-lo. Então vamos voltar. Agradeço ao doutor Valdetádio, mas antes de passar ao doutor Sebastião, eu vou dar a palavra à eminente senadora Simone Tebet, que ela gostaria também de falar aos remanescentes alguma indagação, havendo aqui a ciência de todos, com a palavra a senadora Simone Tebet. Obrigada, senhor presidente. Primeiro, justificando, eu achei que era por blocos, por isso que eu não fiz a minha inscrição, e acabou sendo um bloco único, e eu peço desculpa aí por interromper os trabalhos. Mas me veio agora à mente, eu não ia fazer pergunta, mas gostaria de ouvir a opinião dos ilustres sabatinados, e neste momento dou as boas-vindas a todos, já depositei o meu voto, portanto as respostas não irão modificar o voto que já dei. Mas é importante porque hoje está em pauta no Senado Federal para ser votado, provavelmente hoje, ou se não, será a última discussão para votação amanhã ou na próxima terça-feira, um tema que mobilizou a sociedade, a mídia, e nos últimos tempos, em relação ao fim do foro privilegiado, que, aliás, é um termo muito simplista, né, um termo mais popular para uma instituição, um instituto que existe há muito tempo no Brasil e também no mundo, que é chamado oficialmente, pelo menos, né, como prerrogativa de função. Prerrogativa, não privilégio. Né, prerrogativa de função, não de pessoa. E não é à toa que esse instituto existe desde os primórdios para se garantir àquele que detém responsabilidade e poder um mínimo de segurança de fazer aquilo que precisa ser feito sem uma preocupação maior de uma constante judicialização, né, e possível processo em relação às suas ações. É claro que no Brasil nós temos uma aberração jurídica. Mais de 40 mil pessoas, portanto, independente da função que ocupam, possuem essa prerrogativa. Aí sim, não uma prerrogativa, um privilégio, porque não é possível 40 mil pessoas terem aí, por exercício da sua função, a prerrogativa violando um princípio básico, que é o princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei e não há exceção. Na realidade, o princípio da igualdade nada mais é do que tratar desigualmente os desiguais naquilo que desigualam. Portanto, sim, um presidente da República é desigual em relação ao cidadão quando no exercício da sua atividade
sociedade, da mesma forma o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral de Justiça, o presidente do Senado ou o presidente da Câmara. Tendo em vista isso, e esse clamor público que tomou conta da sociedade, infelizmente, eu vejo aqui no Legislativo que estamos tentando simplificar questões muitas vezes complexas, tendo que resolver num momento atípico, pensando no futuro e se esquecendo pensando no presente e se esquecendo do futuro. Eu sou a favor do fim da prerrogativa de função, garantindo-se como está no projeto, depois as duras penas, convencemos o relator, numa emenda, salvo engano, do senador Antônio Anastasia, de se garantir ao chefe dos poderes essa prerrogativa de funções. Portanto, sairíamos de 40 mil pessoas para 4 ou 5 detentores do foro privilegiado, prerrogativa de função. A pergunta que faço, tendo em vista esse momento atípico, um instituto tão complexo, tendo em vista que nós temos que legislar não no presente, mas com os olhos para o futuro, eu faria 2 perguntas e pode apenas 1 ou 2 responder, e não preciso que todos respondam. A pergunta é, nós não teríamos que pensar numa extensão dessa prerrogativa, pelo menos para aqueles que são gestores, no que se refere, por exemplo, ao procurador-geral, a um governador de Estado, e eu vou mais longe, ao ministro da Fazenda e ao presidente do Banco Central, porque, como eu disse, nós somos iguais perante a lei, o cidadão, minha vizinha, é igual a Simone, só que quando ela toma uma decisão, mesmo que seja numa atividade comercial dela, é muito diferente do impacto que vai gerar da minha decisão e do meu voto enquanto senador, ou mesmo um comerciante numa cidade pequena que resolve demitir ou fechar as portas do seu estabelecimento, ou tomar uma decisão de contribuir para o fisco ou sonegar, o impacto da decisão dele é muito diferente do impacto da decisão, por exemplo, do presidente do Banco Central ou da decisão da linha econômica do ministro da Fazenda. Eu sei que é um discurso que não é um discurso que agrada àqueles que estão nos ouvindo, mas eu não posso aqui legislar pensando no senso comum. Eu tenho que pensar naquilo que é sensato e aquilo que é o melhor. Então, a pergunta que eu deixo é essa, quer dizer, saímos de 40 mil para 3 ou 4 autoridades, temos que repensar numa extensão aí para todos aqueles gestores que detêm realmente a responsabilidade e, consequentemente, qualquer ação criminal. E quando nós falamos em ação criminal, desculpa eu estar me alongando, mas eu sei que tem muitas pessoas nos assistindo, eu volto a falar, eu sou a favor e vou voltar pelo fim da prerrogativa de função, nós não podemos esquecer que nós não estamos falando do crime comum, que um governador ou um presidente ou um secretário vai fazer. Eu estou falando que ele vai estar sujeito a inúmeras ações na justiça de primeira instância, de atos que ele normalmente, toda hora, ele decide em relação à suposta ou à denúncia de fraude de licitação, de improbidade administrativa, não só da corrupção, como as pessoas acham que significa o fim do foro privilegiado. Então, esta pergunta que eu faria, e a segunda e mais importante, eu não quero aqui reinstalar a discussão, ou reinstalar, né, o foro privilegiado para algumas autoridades. Então, uma vez que prefeitos vão ser julgados na justiça de primeira instância, governadores como estão hoje, ou mesmo secretários municipais estaduais, como é o projeto hoje a ser aprovado pelo Senado, não seria o caso, para não atrapalharmos o projeto e a aprovação de mudança no Código de Processo, estabelecendo, por exemplo, como comarca competente, pelo menos as comarcas de capitais, para evitar o que acabou o doutor Valdetário comentando, do ativismo do judiciário, não por vontade própria, mas por provocação político-eleitoreiro daqueles adversários que todo período eleitoral entra com ação contra o candidato que já é prefeito à reeleição. Ele vai criar
ele vai criar um fato, um factoide, para judicializar essa questão, para poder estampar em tabloides, em mídias, uma possível ação criminal contra esse prefeito e, com isso, contaminar o processo eleitoral, consequentemente, a vontade popular e aquilo que é mais sagrado para todos nós, que é a soberania popular. Então, desculpe o alongado, mas eu acho que é uma questão extrema que está realmente me angustiando. Eu sou a favor do fim, mas o que nós estamos vendo é que o clamor popular está compelindo muitas vezes o Congresso Nacional a votar medidas diante de um senso comum, muitas vezes sem a devida sensatez. Resumindo, olhando o presente sem projetar o futuro. Então, eu deixo essas duas colocações aqui, porque estamos na iminência de modificar um instituto aí quase que secular. Muito obrigada. Muito obrigado, senadora Simone Tebet, pelas elucidativas indagações muito pertinentes. E, dando sequência às respostas, passamos a palavra ao doutor Sebastião Cacheta. Obrigado, senador. Quero agradecer os questionamentos dos eminentes senadores e senadoras, e eu vou tentar responder de maneira objetiva e concatenada a todas as perguntas, iniciando por essa constatação de que o Brasil, de fato, tem um grande número de processos e que o sistema de justiça, e aí é importante, destacaria, é que nesse momento que estamos sendo sabatinados, indicados ao Conselho Nacional do Ministério Público, como também indicados ao Conselho Nacional de Justiça, que esses dois conselhos atuem de maneira mais próximas e concatenadas em ações que venham em proveito desse sistema de justiça. Essas questões, como essa da situação de paralisia mesmo, muitas vezes, das ações no Poder Judiciário, deve envolver soluções que eu acho que serão melhor estruturadas a partir da atuação conjunta desses dois conselhos. Acho que cabe a nós, como uma vez e se aprovados aqui pelo Senado Federal, pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Senado Federal, poder trabalhar em conjunto nesse sentido, tendo presente que nós temos muitas ações, porque o Brasil, ele é um país que a sua população efetivamente demanda muito, né? Acho que é um trabalho, e aí aos conselhos cabe atuar e ajudar nessa política, na instituição dessa política até educacional, no sentido de que cada vez mais a população possa buscar outras soluções de solução que não seja somente a do Poder Judiciário para as suas demandas e também para as suas contendas. E isso passa, de fato, pela lei que foi aprovada aqui, de arbitragem, de conciliação. Acho que esse é um caminho importante e nesse sentido, os dois conselhos devem trabalhar em conjunto. O senador Amorim traz aqui um questionamento que eu agradeço mais uma vez, e trata de o que esses conselhos, e aqui vou falar do Conselho Nacional do Ministério Público, que acompanha desde a sua instalação, tem feito desde a instituição pela emenda constitucional número 45, o que avançou e o que ainda falta avançar. Como já foi destacado aqui, os dois conselhos ainda são instituições e órgãos que ainda têm uma história bem curta. Nós estamos aí para 12 anos, isso em nível de instituição parece um período ainda curto para uma efetiva consolidação que ainda está se buscando. É natural que assim faça. As composições anteriores desses conselhos deram boas contribuições para a gente avançar, e eu acredito que avançamos no âmbito do Conselho Nacional, por exemplo, em relação, e aí fazendo já incursões e outras perguntas, em relação aos pleitos corporativos e mesmo a necessária acompanhamento
controle e repressão de condutas faltosas dos membros do Ministério Público. Nesse sentido, principalmente, creio, a última gestão, e aqui homenageio a essa última gestão pelo trabalho feito, avançou bastante. Quero aqui cumprimentar o nosso decano, nosso conselheiro Antônio Duarte, pelo esse trabalho que é de todo o plenário, mas na pessoa de Vossa Excelência, fazer esse registro. E em relação à questão das punições, e que se pergunta se é adequado, acho que o Conselho, nessa linha ainda de evolução da sua conduta, da sua atuação, precisa cada vez mais se modernizar. E essa composição trouxe um componente importante, que foi a instituição do Sistema Nacional de Acompanhamento dos Processos Disciplinares. Isso é uma contribuição que eu reputo da mais alta significância, mais até do que os 52 processos que foram julgados e que resultaram em aplicação de punições no ano passado. Porque isso é uma modificação de um sistema. Isso é um acompanhamento que impede que os processos efetivamente caiam na prescrição e na impunidade. Então, esse é um dado importante que eu quero ressaltar aqui, e que, de fato, acho que vai nessa linha necessária de o Conselho enfrentar essa crítica que, em algum momento, foi justa, de fato, de que ele era bastante corporativo. E isso também tem a ver com a situação da remuneração e das atribuições do Conselho. Eu não vejo o Conselho, e trabalhei muito isso quando me apresentei como candidato ao representante do Ministério Público na eleição para a lista tríplice, como uma instituição que possa se substituir, por exemplo, ao Congresso Nacional, a quem cabe, de fato, aprovar as leis em sentido formal e material para dispor sobre vantagens de membros, sobre prerrogativas e vantagens de membros. O Conselho, evidentemente, tem, dentro dos parâmetros da Constituição, no artigo 130-A da Constituição Federal, a competência para interpretar a legislação e para controlar os atos de gestão administrativa, e, nesse sentido, deve fazê-lo de maneira bastante contundente. E aqui o nosso conselheiro Fábio Stica deu aqui a notícia de que o plenário instaurou procedimento de controle administrativo em face de todos os 30 ramos do Ministério Público brasileiro, justamente para apurar eventuais abusos em relação ao pagamento de vantagens e, mais que isso, o respeito ao teto que precisa efetivamente. Nós estamos com a Constituição de 88, que já vai para 30 anos, e esse teto precisa se fazer valer em respeito à sociedade que exige essa observância. Então, em relação a essas questões, que foram também questões do Armando Monteiro, respondo dessa maneira, no sentido de que o Conselho precisa perseverar nessa linha de respeito desses limites, tanto em questões disciplinares como em situação de remuneração e teto. E, nesse sentido, me comprometo a fazer ser aprovado aqui por essa comissão e pelo plenário. Em relação à questão da espetacularização das condutas de magistrados e membros do Ministério Público, sempre defendi que os membros do Ministério Público precisam ter muita cautela quando se manifestam publicamente. Não se devem furtar de fazê-lo, porque é dever fundamental do Ministério Público observar o princípio da publicidade, e muitos dos fatos da atuação do Ministério Público são de interesse social, assim como também da magistratura, mas tem que se buscar um equilíbrio no sentido de informar somente questões que já estão efetivamente investigadas e colocadas, e não fazer, enfim, cogitações logo no início das investigações. É conveniente que o faça ao final, e já nos casos do Ministério Público, medidas judiciais encaminhadas. E, nesse sentido, acho que o Conselho Nacional tem que fazer esse acompanhamento. E acho que precisa avançar mais,
para finalizar a resposta do senador Amorim, em relação à questão do planejamento do próprio Ministério Público, como eu fiz referência na minha manifestação inicial, a replicação de boas práticas, né? E nesse sentido, eu acho que fiz aqui um apanhado das maiores partes dessas manifestações, e em relação ao questionamento da senadora Simone Tebet, que agradeço, acho que, de fato, a sociedade exige uma revisão do foro por prerrogativa de função, porque é um absurdo termos, e aliás é impraticável hoje o sistema de justiça dar conta desse sistema que tem 40 mil pessoas com esse privilégio, mas é importante que não façamos o movimento que no Brasil às vezes fazemos muito isso, vamos de um extremo ao outro, e que de fato existem algumas funções que necessitam de preservação, e nesses casos altos dignitários do país precisam sim de alguma ressalva e resguardo dos seus atos de gestão, e que devem ser sempre tidos como um tipo de responsabilização especial, dada a atividade política inerente a eles, e nesse sentido, volto ao que disse na minha apresentação inicial, que a gente não pode criminalizar essa atividade. E é isso, então, que, resumindo, gostaria de fazer como manifestação, Excelência, ficando ainda à disposição e agradecendo essa oportunidade aqui de me manifestar a respeito desses temas nessa Comissão de Constituição e Justiça, e reiterar o pedido de que se pudessem aprovar o meu nome para compor o Conselho Nacional do Ministério Público aqui no plenário. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Sebastião. Dando sequência, doutor Marcelo Rabelo. A palavra ao eminente senador Roberto Rocha, que gostaria também de fazer uma indagação. Senhor presidente, senhores senadores, senhores sabatinados, eu quero apenas cumprimentá-los. Eu não pude acompanhar fisicamente todas as falas, mas acompanhei do gabinete. Tive o prazer de receber agora no meu gabinete o senador, governador, hoje prefeito Mão Santa. Estávamos discutindo assuntos de interesse dos dois estados, Maranhão e Piauí. Mas quero aqui revelar a minha confiança aos senhores. Acho até, presidente, que quando se tratar de recondução, a sabatina devia ser repensada. Porque não tem sentido sabatinar duas vezes, a menos que tenha um motivo justificado. Eu, apenas neste momento, ao cumprimentar a todos, eu quero fazê-lo em nome do Leonardo e do Fábio, cumprimentar a todos vocês e fazer um único questionamento breve. E faço ao Leonardo, pedindo a opinião dele em relação às conduções coercitivas, sem prévia intimação para que o investigado ou testemunha compareça. E saber também, em breves palavras, qual a opinião sobre o Instituto da Delação Premiada. Essa a minha participação e revelando aqui publicamente meu voto de confiança a todos. Muito obrigado. A palavra ao doutor Leonardo Scioli. O senador Randolfo solicita a palavra e, por Serei gentileza, breve, está presidente. Na verdade, eu estava na reunião de líderes. Lamentavelmente, não foi resolvido o problema da onipresença e da onisciência. Não podemos estar em dois locais ao mesmo tempo. E da reunião de líderes tive que vir aqui. Inclusive, achei muito pertinente a pergunta da senadora Simone Tebet sobre o foro por prerrogativa de função, porque foi confirmado agora, senadora, na reunião de líderes, que, finalmente, votaremos a proposta de emenda constitucional número 10 de 2013, de autoria do senador Álvaro Dias, e que tem a honra de ser relator, que, em nosso relatório, põe fim ao foro por prerrogativa de função no Brasil, como ele existe atualmente, remanescendo apenas a existência do foro para presidente da República, presidente das duas casas do Congresso Nacional e presidente do Supremo Tribunal Federal. A senadora Simone, eu já sei que está na fase final das perguntas, já está na derradeiro minuto e hora, mas a senadora Simone fez uma provocação importante que eu quero reiterar, na verdade, os mesmos termos da provocação. Gostaria que os que ainda não responderam, ainda vão responder, gostaria de ouvir a opinião em relação à proposta de emenda constitucional 10 de 2013, levando em consideração que, eu reitero, nós temos hoje 37 mil autoridades no Brasil que possuem o foro por prerrogativa de função, inclusive os senhores. Nessa proposta nós distinguiremos
o foro como ele existe atualmente. Notadamente, alguns dos senhores que estão nessa mesa estão aqui em nome da advocacia. Nunca é demais destacar a recente visita que tive com o senhor Lamar, que é presidente da OAB, que, na opinião particular dele, obviamente não é a opinião da OAB, manifestou opinião a essa proposta de emenda constitucional nesta versão. Eu não acho adequado, repito, eu não acho adequado. Eu acho que não existe, em primeiro lugar, é a minha convicção, não existe um foro e um meio foro. E eu não acho adequado também o fim do foro para os membros do Congresso Nacional e não ter o fim do foro para todas as outras demais milhares de autoridades. Eu acho que não pode existir distinção, e seria uma distinção indevida que criaríamos diante da lei, principalmente, notadamente, conforme precitou o artigo 5º. O fato é esse, eu gostaria, essa é a versão apresentada, essa é a versão que o Congresso aqui, que o Senado amadureceu dessa proposta de emenda constitucional, e era de bom tom. É uma versão, inclusive, que tem claramente apoio popular, e eu acharia de bom tom, era importante ouvir a opinião remanescente dos que ainda não se manifestaram sobre este tema. Pela ordem, senhor presidente. Muito obrigado, senador Randolph. Senadora Simone Paula, depois darei a palavra ao senador Eduardo Braga. Apenas para deixar muito claro novamente aqui minha posição, o próprio senador Randolph disse que estava numa reunião de líderes, deve ter visto parte da minha provocação, mas deixar muito claro aqui, sem querer polarizar com o senador Randolph, até porque não há polarização, nós pensamos de forma similar em relação a questão que chegou o momento de se rediscutir e realmente colocar o fim numa prerrogativa de função nos moldes do que existe hoje, mas só apenas para fazer aqui, no bom debate, uma pequena consideração, e nesse ponto divergir do senador Randolph. Eu acho justo o fim do foro privilegiado para os senadores da República, para os deputados federais, para os deputados estaduais e até para os vereadores naqueles estados onde, porventura, esses vereadores tenham prerrogativa de função pela sua lei orgânica municipal, às vezes até na Constituição do Estado, estendendo a todos os vereadores de um determinado Estado. Porque nós não somos gestores públicos, nós não mexemos e não somos ordenadores de despesa. Dificilmente alguém vai entrar com uma provocação, com uma ação criminal contra o legislador, a não ser pelo crime comum. Dirigir um embriagado, um homicídio, isso tem que ser tratado igualmente, porque o que está sendo colocado aí é uma ação criminal enquanto cidadão. Agora, dizer que um deputado e um senador é igual a um governador ou mesmo presidente da República no exercício da sua função, não é atender ao princípio da igualdade. Porque o que acontece na prática, e eu trago essa questão corajosa, como foi colocado aqui, e é preciso enfrentar a questão, porque é muito fácil, passionalmente, se legislar para o presente, mas pode ser desastroso para o futuro. Eu pergunto quantas pessoas de bem, hoje advogados, comerciantes, professores, servidores públicos, líderes comunitários, vão querer largar a sua atividade e serem prefeitos dos seus municípios, governadores de estado e estarem sujeitos a qualquer momento, porque não é o cidadão comum de bem que entra e pede uma representação junto ao promotor. Quem entra com ação contra o prefeito do seu município e quem entra com ação contra o governador do Estado em período eleitoral é o adversário para querer ganhar no tapetão. E mais grave do que isso, quem entra com ação todo dia e fica fazendo da porta do gabinete do promotor de justiça uma arena política eleitoral é aquele que perdeu no processo licitatório, que há centenas e há quase que milhares o governador autoriza por ano e vai ali querer fazer daquela arena uma arena eleitoral e não judicial. E aí eu fico perguntando, você imagine, eu mesmo não vou querer ser executivo nunca mais na minha vida, porque eu vou estar num único ato
autorizando um processo licitatório, adjudicando, homologando o processo licitatório, está sujeita a que, em qualquer momento, aqueles que perderam o processo entrem com ação, não na capital. Por isso que eu coloquei, senador Randolph, que nós vamos ter que debater aqui para frente a alteração do Código de Processo, estabelecendo pelo menos como um filtro que a comarca competente é da capital. Senão nós teremos governadores do estado respondendo nos quantos municípios de Minas Gerais, por exemplo, porque o meu só tem 79. 853 municípios, ações, ou seja, colocando o seu patrimônio, pouco que tem, colocando o seu tempo, né, envolvendo muitas vezes, aí entra até na questão da família ficando exposta. Então, assim, é muito simples no momento que nós estamos vivendo, é simplista você dizer que, diante do clamor popular, vamos fazer aquilo que a população quer. Mas temos que ter a responsabilidade de, junto do senso comum, ter sensatez e equilíbrio naquilo que estaremos votando. Nós estamos votando uma emenda constitucional. Nós vamos hoje extinguir o foro privilegiado. Agora, imediatamente após, nós teremos que alterar o Código de Processo para estabelecer regramentos sob pena de estarmos excluindo da sociedade, da classe política, da política brasileira, pessoas de bem, honestas, idôneas, que não vão querer sair da sua atividade para poder exercer gestão pública. Repito, nós somos desiguais, sim, legislador e executivo. Sou a favor de que acabe o foro privilegiado em relação ao poder legislativo, senadores, deputados, vereadores. Em relação aos chefes do poder executivo, tenho minhas dúvidas em relação a quão desastroso ou desastrosa será a situação daqui para frente. Com a palavra, o senador Eduardo Braga. Bem, senhor presidente, primeiro agradecer a Vossa Excelência, cumprimentar a todos os nossos sabatinados e indicados no dia de hoje. Sinceramente, acho que foi uma sessão importantíssima. Tivemos 7 indicados sendo sabatinados, seja do CNJ, seja do CNMP. E antes de fazer um breve comentário com relação não a perguntas, mas a posicionamentos que gostaríamos de fazer tanto ao CNJ quanto ao CNMP, eu me permitiria fazer um comentário, senador Randolph e senadora Simone Tebet, a respeito dessa questão do fim do foro. Eu sou a favor do fim do foro privilegiado ou especial, como queiram chamar, para todos os níveis. Porque acho que a regra, ela precisa ter a exceção, e não a regra ser uma exceção que generaliza a todas as autoridades as exceções necessárias. Trocando em miúdos, o que acho é que hoje, no plenário, na votação em segundo turno, nós faremos um esforço ainda, numa emenda de redação, de aprimorarmos aquilo que foi aprovado no primeiro turno pelo Senado da República, e que é um caminho. Isto não significa dizer, e aí a senadora Simone Tebet tem toda a razão, de que nós não tenhamos que fazer adequações para que possamos fazer a graduação necessária do que significa o fim do foro privilegiado ou especial. E é preciso estabelecer como este regramento deverá ser estabelecido para todos, não apenas para os parlamentares, não apenas para os políticos, mas para todas aquelas autoridades que exercem funções públicas e que podem, a partir das suas funções públicas, de alguma forma, influenciar naquilo que nós estamos assistindo o país enfrentar de uma forma, diria eu, altamente democrática, porque o Brasil tem dado demonstrações de que cresceu numa democracia madura, porque já vivemos situações extremadas, passamos por 2 processos de impeachment, nossa democracia permanece de pé, mas é preciso compreender de que talvez
o pior de todos os regimes seria termos um regime de exceção cujo judiciário seja o órgão judicante, o órgão legislador, o órgão executor e que funcione como o único poder existente na nossa democracia. Isto não pode acontecer, porque este tipo de ditadura também não pode ser defendida pelo povo brasileiro e não será defendida pelo povo brasileiro. O que o povo brasileiro quer é uma democracia transparente, em que todos tenhamos os deveres e obrigações para com a nação brasileira, para com o cidadão brasileiro, e que todos possamos ser transparentemente julgados com regras, com condições claras e com amplo direito de defesa. Com amplo direito de defesa para que todos possamos exercer esse amplo direito de defesa. Dito isso, senhor presidente, eu gostaria de me manifestar porque acho que tanto o Conselho Nacional do Ministério Público quanto o Conselho Nacional de Justiça foram criados exatamente como órgãos externos para controle da magistratura e para o controle e o funcionamento e o aprimoramento em nome da sociedade sobre o Ministério Público. E aí existem questões que estão permeando a sociedade brasileira de uma forma dramática. A questão do sistema prisional, por exemplo, é uma delas. E acho que tanto o CNMP quanto o CNJ precisam ter posicionamentos cada vez mais ativistas com relação a esta questão, porque está exatamente na execução da lei penal, muitos dos buziles dos problemas que avolumam uma superpopulação carcerária, e eu lia recentemente um dado estrondoso, a explosão da população prisional brasileira versus os indicadores que nós passamos a ter na segurança pública. E ainda ouvi de forma mais estarrecida ainda uma entrevista de um grande brasileiro, Drauzio Varela, onde ele diz que a hegemonia de uma facção criminal dentro de um sistema prisional trouxe regramento e segurança para o sistema prisional. Ora, isso é demonstração inequívoca da falência do Estado. Esta é a demonstração inequívoca da falência do Estado enquanto aparato de segurança. A partir do momento de que o preso, para se sentir mais seguro, precisa estar debaixo de uma hegemonia de uma facção criminosa, aonde a opção sexual é inclusive mais respeitada em função do comando dentro do sistema. E quem diz isso não é o senador Eduardo Braga. Quem disse isso em rede nacional é um brasileiro que eu respeito, já li várias obras dele, como um dos maiores conhecedores do sistema prisional brasileiro. Ora, algo há de podre, de errado nisto. E o CNMP e o CNJ não podem ficar como parte isolada ou alheia a essa questão com tamanha gravidade. Outra questão que me parece, senhor presidente, que precisa ser colocada quando temos uma sessão na CCJ com tamanha magnitude, porque aqui, se analisarmos, estamos aprovando o nome de 7 novas autoridades que vão para 2 conselhos que têm um papel fundamental. E aí eu me refiro, senhor presidente, a uma outra questão jurisdicional que diz respeito à questão, por exemplo, das áreas isoladas num país de dimensão continental. Ora, o Brasil não tem reputação, informação ou informações públicas de que sejamos grande produtor de droga. No entanto, as nossas fronteiras são talvez os maiores corredores de entradas de drogas e nós passamos a ser uma rota internacional de drogas e, lamentavelmente, isso acontece em várias regiões do Brasil, mas notadamente na região do meu próprio estado.
Ora, e quando analisamos a fronteira do nosso estado, do estado do Amazonas, uma fronteira isolada, onde a presença das Forças Armadas é essencial, nós ficamos assustados com determinadas decisões. Por exemplo, nós temos uma BR que é uma BR fundamental para uma integração da nossa região de fronteira, conhecida como BR-307, mas mais conhecida como Perimetral Norte, que interliga determinadas áreas, que há 8 anos, senhor presidente, há 8 anos, tem autorização para que o Exército possa fazer a recuperação viária dessa estrada e que ela está impedida por uma ação do Ministério Público Federal. Há 8 anos. E o Conselho Nacional do Ministério Público precisa trazer isto a lume de um debate de um conselho que representa um órgão de controle externo de doutrina, porque nesta questão, o que nós estamos falando é que todo o aparato do Estado, e aí volta ao Drauzio Varela, da mesma forma que perdemos a competência de exercer a função do Estado dentro do sistema prisional, estamos perdendo a função do Estado em nossas fronteiras por absoluta inexistência de infraestrutura. Ora, esta é uma questão que os conselhos precisam atuar para que nós possamos ter respostas a dar à nossa população. E estas questões, senhor presidente, me parece que podem sim sofrer grandes contribuições, seja do CNJ, seja do CNMP. Eu creio que, com relação às outras perguntas que eu gostaria de colocar, muitas delas eu pude acompanhar uma parte desta audiência que foi, como sempre, brilhantemente conduzida por Vossa Excelência, e com a participação de nossos colegas senadores e senadoras amplamente debatidas, mas fica aqui uma questão que eu tenho visto com algum pesar. O fechamento de comarcas no interior do nosso país, por decisões que estão sendo feitas em que os tribunais fecham comarcas, agrupam comarcas, muitas vezes com distâncias continentais, porque no meu estado cabem 9 países da Europa. Então, senador Pimentel, extinguir 14, 15, 16 comarcas no estado do Amazonas é obrigar que um juiz tenha jurisdição sobre área equivalente à França. Como fazer com que aquele cidadão consiga ter acesso à justiça? Nós estamos tratando de uma outra coisa que o Conselho de Controle Externo da Magistratura precisa também estar atento, porque no afã de fazermos economias, em nome de reforços de determinadas estruturas, nós estamos acabando tomando decisões que, a meu juízo, estão trazendo grave precariedade. Isso é em todo o território nacional, eu falo em nome do Amazonas, mas eu sei que isso está acontecendo no Ceará, eu sei que isso deve estar acontecendo em outros estados, e isso está trazendo um retrocesso. E mais, em algumas regiões, nós sequer podemos fazer aquilo que chamamos de processo eletrônico, porque em algumas regiões da Amazônia, a internet, ela ainda está na era dos megabytes. Nós não temos nem meio G, quanto mais 1G. Então, fazer um processo digitalizado, um processo digital, etc., isso não existe na nossa região. Não é no meu estado, não. Eu estou falando de Roraima, eu estou falando do Amapá, eu estou falando do Acre, eu estou falando do Pará, eu estou falando do Amazonas, eu estou falando da região norte. E, com certeza, os grotões do Brasil não é diferente. No mais, eu quero cumprimentar a todos os indicados e sabatinados pela qualidade do debate,
pude observá-los, pude acompanhar, recebi um resumo da nossa assessoria, da performance de cada um durante esse debate, essa sabatina, e queria cumprimentá-los individualmente e publicamente. Já exerci o meu direito de voto na comissão, o farei posteriormente no plenário, mas faço questão de deixar aqui o meu registro pela qualidade e, mais uma vez, cumprimentar o senador Anastasia pela forma brilhante com que conduziu esta sessão. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Eduardo Braga, que fez aqui, como vossas excelências perceberam, ele se manifestou de maneira muito veemente e correta sobre temas que serão de apreciação dos senhores, caso sejam aprovados, certamente levarão em consideração, especialmente na questão penitenciária. A último sabatinado a responder será o doutor Leonardo. Não é nenhuma apoderação, nenhuma parte, muito menos me contrapor muito menos uma contra-argumentação, digamos assim. Só para deixar claro o que nós votamos aqui, a senadora Simone sabe muito bem, nós extinguimos o foro por prerrogativa de função e tem uma regra que passa a valer, que é a regra que vale hoje para todo cidadão, artigo 69 do Código de Processo Penal. Ou seja, a regra passa a ser o local onde ocorreu o crime, como todos aqui sabem muito bem, ou a regra de continência, né? A regra de continência daquele juiz, do juiz natural, do juiz prevento, do juiz natural para aquele caso. Então, o que aprovamos aqui foi o fim e restaurar para todas as autoridades a mesma condição que todo cidadão é julgado atualmente. Eu concordo que aí talvez, assim, por isso que eu concordei com o que minha querida colega Simone ponderou, que o ajuste talvez temos que fazer no Código de Processo Penal posteriormente. Mas, só deixar claro, não existe esse risco de um processo contra um senador em vários lugares do país, um processo contra um governador em vários municípios do Estado Federado. Esse risco não existe, porque a regra é do artigo 69 do Código de Processo Penal, a regra do local onde o crime foi cometido. Eu reitero que temos que fazer ajustes no CPP para a nova realidade, notadamente na mesma situação, em especial, que a minha colega Simone aqui destacou. Mas só deixando claro, a regra que vale para todo cidadão, eu espero que dentro de pouco seja a regra que o Congresso Nacional vai aprovar para todas as autoridades hoje que têm o dito foro por prerrogativa de função. Senhor presidente, só para aproveitar a oportunidade, permita, eu quero recolher aqui as luzes dos sabatinados e consultar aqui o relator, senador Randolph, especificamente em relação ao que ele acaba de dizer. Senador Randolph. O senador Roberto está lhe fazendo uma indagação direta. Nós estamos antecipando, na verdade, o debate da tarde. Exatamente. Não é o momento aqui a sabatina, mas eu quero apenas aproveitar a oportunidade. Quando o crime for cibernético, onde é definido o foro? Exatamente. Não, e tem outro detalhe aí, né? A lei sobre crimes cibernéticos ainda está em debate no Congresso Nacional. Não, tudo bem. Eu estou dizendo o seguinte. E o local hoje é o 69 do CPP. Onde ocorreu o crime. Tá bom. Então, quando tiver a ocorrência do crime definido o local, tudo bem. Claro que a primeira regra é essa. A segunda regra é onde é o domicílio eleitoral, correto? Não. A regra do CPP, repito, Código de Processo Penal, artigo 69. Sim. O local do crime. Sim, isso em primeiro lugar. Segundo, se não for área conurbada, do domicílio. A gente não sabe onde é que começa uma cidade e termina outra na região metropolitana. Aí tem dúvida de onde é o crime. O juiz prevento, o juiz natural e terceiro, o domicílio do réu. Pela ordem, senhor presidente. Eu vou, lamentavelmente, com muita pesar no coração, porque esse debate será travado hoje à tarde no plenário. E nós estamos aqui no meio de uma sabatina. Então, eu vou pedir a compreensão e a vênia dos colegas para nós concluirmos aqui a votação. Aliás, a votação já foi feita. Indago se alguém alguém não votou, algum dos senhores senadores. Se não, eu vou determinar a secretaria que imediatamente abra a votação para nós concluirmos. E nós teremos depois, na segunda etapa, somente 2 assuntos muito rápidos antes de encerrarmos. Senadora Simone, quer se manifestar?
Não, senhor presidente, como autora da Celeume, eu ia justificar que eu acho que esse debate é um debate agora que pertence aos senadores, não constrangendo nem ocupando mais o tempo dos ilustres sabatinados. Acho que eu não quis, né, e peço desculpas, trazer para essa sabatina uma questão que é uma questão nossa a ser resolvida posteriormente após a aprovação da emenda constitucional do senador Álvaro Dias. Obrigada. Muito obrigado, senador. Está encerrada a votação. Vamos fazer agora a apuração. Determina a secretaria que faça a apuração. Nós temos ali, portanto, a aprovação e vou fazer aqui a proclamação formal do resultado para determinar o encaminhamento ao plenário. Resultado. Em relação ao indicado André Luiz Guimarães Godinho, 26 votos sim, nenhum voto não. Está aprovada, vai a plenário. Doutor Valdetário Andrade Monteiro, 26 votos sim, nenhum não. Está aprovado pela comissão, a matéria vai a plenário. Doutor Sebastião Vieira Cacheta, 26 votos sim, nenhum não. A matéria está aprovado, vai a plenário. Doutor Marcelo Rabelo de Souza, 26 votos sim, nenhum voto não. Está aprovada a sua indicação. A matéria vai a plenário. Dr. Fábio Bastos Estica, 26 votos sim, nenhum voto não. Está aprovada a indicação. A matéria vai a plenário. Dr. Érico Venâncio Lima do Nascimento, 25 votos sim, um voto não. Está aprovada a sua indicação. A matéria vai a plenário. Dr. Leonardo Acioli, 25 votos sim, um voto não. A matéria foi aprovada pela comissão e vai ao plenário para a votação final. Proclama-se o resultado. Pois não, senador Davi Alcolumbre. A matéria será encaminhada para o plenário ou eu posso pedir urgência? Pode pedir urgência. Então eu peço urgência para que a matéria seja encaminhada ao plenário ainda hoje. Está bem. O senhor coloca em votação aqueles que estejam de acordo, o requerimento de urgência aprovado. Solicito à secretaria que tome essas medidas. Agradeço a presença e cumprimento eu agradeço a presença e cumprimento a todos os indicados, desejando felicidades, que nós vamos dar continuidade à reunião na segunda fase. Item extra pauta. Muito obrigado, senador. Um abraço forte. Senador, muito obrigado. Um abraço. Por um minutinho. Eu vou suspender por 30 segundos para essa foto para dar continuidade à reunião. Vou até ficar para cá para não ver essa foto. Tem bandeira? A culpa disso é do bandeira. É que a gente estava falando aqui? Quem culpado é a bandeira. Eu acredito. Não sabe quem não foi de nada aqui. Obrigado, senhor. O cara não sabe quem, o cara fica curioso, né? Obrigado. Sabe nem o que a gente estava falando. Um abraço, senhor. Felicidades. Muito bem, senhoras e senadores.